Fala galera do Papo com Café, tudo certo com vocês? Hoje é um Papo com Café diferente, né? A minha convidada está a alguns quilômetros aqui de Porto Alegre e eu não podia deixar de fazer porque não era a distância que ia nos impedir, né? Já que a tecnologia está aí para nos ajudar, para atrapalhar também um pouquinho, a Carol sabe, né? Dos fatores dessa fala agora. Mas o Papo com Café é genuíno, o Papo com Café é nosso. O Papo com Café tem o intuito de fazer nós, instrutores, profissionais da área, evoluírem um pouquinho. Muitas vezes saindo da zona de conforto, mesmo que seja dolorido um pouquinho, mas isso faz com que a gente cresça, a gente melhore, a gente evolua e a gente comece a pensar um pouco diferente. Carol, muito obrigado por aceitar o convite do Papo com Café. Seja bem-vinda. Está te comunicando com muitos instrutores, tenho certeza disso. Olá, Lucas. Eu que te agradeço o convite. É muito bom estar aqui conversando contigo, com o pessoal que te assiste também. Então, vamos trocar uma ideia aí sobre essas questões relativas aos instrutores, né? Que é sempre bom a gente estar falando sobre isso também. Carol, antes de mais nada, eu queria que tu te apresentasse. Quem é a Carol? Uhum. Bom, então, eu sou a Caroline Dalbianco Correia, eu sou psicóloga. Como o Lucas falou, eu estou um pouquinho distante, né? Eu moro em Passo Fundo, no interior do estado, dá uns 300 quilômetros, eu acho, de Porto Alegre, né? Mais ou menos isso. Eu sou parceira do Andibem, que é o Instituto de Psicologia do Trânsito, aí em Porto Alegre, né? Que a fundadora e diretora é a Aurinês Rosped Schmidt, que também já conversou contigo, né? E a gente faz esse trabalho, isso a tecnologia nos possibilitou, junto com a pandemia, nos possibilitou essa interação e essa troca, essa parceria mesmo que distante. Né? Então, eu me formei psicóloga em 2001 pela Universidade de Passo Fundo. Em 2009, eu me tornei especialista em psicologia do trânsito pelo Conselho Federal de Psicologia. Agora, esse ano, eu acabei uma pós-graduação em desenvolvimento humano e gestão de projetos. Participo aqui do Fórum MobEduc, que é o Fórum de Mobilidade Humana e Educação aqui de Passo Fundo, né? Então, também nessas questões relativas ao trânsito. E além da área do trânsito, eu atuo também com psicologia clínica e psicologia organizacional. Né? Então, mais ou menos resumindo, é isso aí. Eu fui psicóloga perita do Detran de 2003 a 2021. Quase 18 anos trabalhando com avaliação psicológica dentro do CFC, e daí vem essa minha experiência, esse meu contato com os instrutores também, né, de todo esse tempo que eu fiquei trabalhando dentro do CFC. Carol, deixa eu te perguntar, tu falou que tu trabalhou um tempão no CFC, né? E, enfim, né? Tua pós, tudo. Mas eu queria te fazer uma pergunta já como instrutor. Eu sou Uhum. muito curioso, tenho por característica isso, tá sempre indo atrás, né? E eu me recordo que enquanto trabalhava no CFC, que eu dava aula, né? Eu conversava muito com o psicólogo lá, né? Uhum. Assim, não só sobre a autoescola exatamente, mas eu conversava muito, assim, né? Acontecia lá também com vocês, não? Isso tu vê como Sim. algo positivo, né? Porque às vezes podem achar assim, o Lucas está querendo dar uma de psicólogo. E na verdade não é, né? Uhum. A gente começar a entender algumas coisas, né? Sim, no nosso dia a dia, apesar de nós irmos até o CFC somente para fazer a avaliação psicológica, na prática não acontece assim, né? Porque o aluno passa pelo exame médico, passa pelo exame psicológico, aí faz as teóricas, quando chega na prática, aí às vezes as coisas mudam de figura, né? E o instrutor sente essa necessidade. Então, muitas vezes o instrutor vinha até nós, né, para saber sobre o aluno, sobre de que forma que ele podia trabalhar com esse aluno também. No CFC em que eu trabalhava, eles faziam formação também dos instrutores e eventualmente nós participávamos dessa formação. Então, sempre tinha essa troca, no sentido de poder buscar formas de ajudar esse aluno a se sair melhor também, até porque o instrutor muitas vezes não tem essa preparação, né? E se depara com alguma situação com a qual ele não consegue lidar. Então, também lá no CFC acontecia isso, sim. Eu acho que é uma prática que acontece no dia a dia nesse movimento do CFC, né? Tu acha E que que bom que acontece, né, Lucas?
Que porque bom, aí não, exato, que bom que acontece, né? Porque eu já escutei, e assim, né, Carol, eu já escutei pessoas dizendo, em cursos de atualização, né, que nós uhum, damos aqui, enfim, né, informação também, que às vezes o instrutor ele é um pouco de psicólogo. uhum, E aí, eu lembro que era uma coisa muito importante que o psicólogo na época me falava, é o Marco Joel, né, o psicólogo, hoje ele não atua mais, mas foi um amigão, assim, e ele me dizia assim, que a gente devia ter muito cuidado quando isso acontecia. Porque, assim, a gente precisa ter um pouco de conhecimento, né? Mas a gente precisa também saber separar as coisas. A gente não é psicólogo. Pode ser uhum, até que seja, daqui a pouquinho tem algum instrutor que seja psicólogo, né? Mas a sua grande uhum. maioria não é. Não. E aí me vem uma pergunta e eu te devolvo, assim, né, com a tua experiência toda aí, né, do Andibem também e do trabalho que tu desenvolve aí e de CFC também. Como o instrutor pode separar essas coisas? Porque às vezes a gente sabe que o aluno traz uma carga, porque vê no instrutor um alguém a abraçá-lo, a recebê-lo, a, né, ter aquela parte de comportamento, não de julgamento, e sim de um apoio, né? Mas o instrutor também tem que saber separar um pouco isso, não? Uhum. Sim, com certeza. Isso é bem comum, né? Os instrutores sempre nos relatavam essas situações também, né? De o aluno chegar no carro e durante a aula ir desabafando os problemas, as situações, porque é impossível a gente separar. Nós somos uma pessoa única, não tem como chegar na aula e deixar tudo de lado para fazer a aula. O ideal seria, né? Mas não é bem assim. E muitos alunos vão criando esse vínculo com o instrutor, né? Que é natural das aulas, você vai tendo intimidade com aquela pessoa, vai conhecendo, e ele vai fazendo com que se sinta seguro em falar das suas coisas pessoais, de problemas pessoais, muitas vezes, né? E acaba que o instrutor se sente muito nessa posição de psicólogo, apesar de a gente saber que ele não é e nem deve ser, né? Ele ali, ele é o instrutor, mas ele também não pode ignorar essa situação, né? Então, o que é o ideal, né? O ideal é que esse instrutor ele possa ter essa escuta, né? Acolher essa pessoa, mas de tentar daqui a pouco dar um encaminhamento para isso, né? E não tentar resolver as questões do aluno, até porque ele não tem capacitação para isso, né? Mas escutar, acolher, encaminhar, isso sim o instrutor pode fazer. E ao mesmo tempo, ele não pode se deixar influenciar também por todas essas questões que vêm até ele, né? Porque daqui a pouco é uma enxurrada de informação com a qual ele também não sabe lidar. E aí vem a questão de como que ele vai trabalhar essas questões. A profissão de instrutor de trânsito é uma profissão que exige muito da pessoa, né? Você já trabalhou como instrutor, você sabe que é bem cansativo, né? É. São várias aulas por dia, né? Trabalhando sempre com uma pessoa que teoricamente não sabe dirigir, né? É para ser assim, né? A pessoa tem que chegar até o centro de formação para aprender a dirigir. Então, isso é uma situação que exige muito da pessoa, né? São diferentes pessoas, você tem que entender de que forma que aquela pessoa vai aprender melhor, você tem que conseguir fazer com que essa pessoa aprenda e se desenvolva ali dentro do veículo. Então, o profissional, o instrutor, também precisa ter uma formação adequada, precisa ter um auxílio também, daqui a pouco, psicológico, para conseguir dar conta de toda essa demanda. A gente sabe que tem pressão, né? Pressão do CFC, a cobrança do CFC, a cobrança do aluno, a cobrança da aprovação, né? Porque o instrutor de trânsito ele também é responsabilizado pela aprovação ou não do seu aluno, né? Então, Não, são várias demandas que vêm junto com isso aí e que a pessoa tem que aprender a dar conta disso, né? E talvez de uma forma simples, cuidando da saúde mental, né? Praticando atividade física, se alimentando bem, tendo uma boa noite de sono, né? Então, são pequenas atitudes que vêm cuidar da nossa saúde mental, que o instrutor de trânsito, assim como qualquer outra
profissão é muito exigido nesse sentido, né? Eu costumo dizer que o instrutor de trânsito é um professor, né? A gente fala em instrutor de trânsito, ele é um professor de adultos, né? Que é diferente de uma criança que não tem o conhecimento que você vai entender. Esse adulto, ele chega cheio de conhecimento, cheio de personalidade, cheio de emoções, né? E de que forma que você vai ensinar essa pessoa, né? Então, é importantíssimo que esse instrutor ele tenha todo um amparo por detrás disso, para que ele consiga dar conta dessas demandas que vêm junto com esse adulto que chega ali para aprender, né? Tu falou uma coisa um pouquinho antes ali, né? E automaticamente a minha cabeça já foi lá na prova prática e voltou e já foi naquela parte final das aulas, né? Tu disse que o instrutor não pode, ao mesmo tempo que o aluno traz uma demanda, o instrutor também tem que saber o seu limite e saber separar um pouco as coisas. O que eu estou querendo dizer com isso para que todos estejam vendo e entendam, né? Muitos alunos, eles chegam lá, por exemplo, com um investimento, com o valor da carteira de motorista, né, muito certinho, muito redondo, muito programado, né, muito suado, né? Uhum. E aí os alunos relatam muitas vezes essa dificuldade no decorrer das aulas, que tem que passar de primeira, que não tem mais dinheiro para fazer aula, que tem que aprender rápido, né, que o pai e a mãe muitas vezes estão cobrando que não podem pagar aula extra. Isso tudo são coisas que ocorrem no período da formação desse aluno. E aí entra a parte, né, da minha pergunta, a parte que eu te devolvo. Como o instrutor pode separar isso? Já que o instrutor tem a responsabilidade também de dizer ao aluno quando ele não está preparado. Só que nesse momento vai ter um conflito. O conflito do aluno que não está preparado e que tem uma expectativa de fazer a prova e passar com 20 aulas. E também o instrutor que está vendo o desempenho do aluno, as habilidades, né, o quanto esse aluno já evoluiu, mas ainda falta mais a evoluir. Como falar para esse aluno, Carol? É uma saia justa, na verdade, né, Lucas? Porque o que acontece? Tem uma questão muito importante, né? Que é o aluno já chega dizendo, são 20 aulas, né? Mas o que as pessoas não entendem é que 20 aulas é o mínimo necessário exigido pelo Detran para que o aluno possa ser colocado em avaliação na prova prática, né? E aí a gente tem que considerar que cada pessoa é única. Vai ter aquele aluno que na quinta aula, na 10ª aula, vai estar voando, já voando no sentido que eu digo, já vai estar super bem, vai estar pronto para fazer um teste. E vai ter aquele aluno que com 20 aulas não conseguiu nem ir para a baliza, né? Porque todos nós somos diferentes. Cada um aprende de um jeito diferente. Por isso que eu te digo da importância do instrutor como professor poder entender, né, o tempo que cada um tem para aprender, né? Só que aí chega a esse ponto, que daí já vem essa questão, né? Aí fica aquela situação, ele quer que eu faça mais de 20 aulas porque quer tomar o meu dinheiro, né? Só que eu acho que se o instrutor for claro com o aluno desde o início do processo, ele vai ter vai ser mais tranquilo esse processo, né? De cada aula, ele dando feedback, dizendo e colocando para o aluno, você está nesse processo, você chegou até aqui, nós ainda temos isso pela frente. Se ele conseguir ter esse canal de comunicação claro com o aluno, vai ser muito mais fácil para que ele, no final, ele não fique nessa saia justa. Porque se o aluno te pergunta, Lucas, como é que eu tô indo? Não, tá legal, sabe? Se você fugir dessa responsabilidade no começo, lá no final, sim, vai ser muito mais complicado. E a gente sabe que não é fácil você dizer para o aluno, olha, você ainda tá tendo algumas dificuldades, você precisa treinar mais, você precisa melhorar isso. A gente sabe que não é uma conversa fácil de se ter, mas ela é necessária. Porque se o aluno tiver a noção da realidade, ele não vai se surpreender quando chegar lá na aula 18 e você disser, olha, você ainda não está preparado para a tua prova. Agora, se você
se ele for te perguntando e você for se esquivando e não for sincero com ele, ele vai chegar na aula 18, você vai dizer, você não está preparado. Mas como assim, né? Quando é que você falou isso para o teu aluno? Tu usou uma palavra agora que eu acho que é fundamental para que isso aconteça. O instrutor ser sincero. Uhum. Porque quando tu faz, e aí imaginamos aqui que um instrutor está pegando aquele aluno para dar uma primeira aula, ambos não se conhecem. É um momento de apresentação, é um momento de impor as regras no jogo. E quando eu digo impor as regras, não é que o aluno vai ter que seguir como se fosse. Não, não é isso. Mas as Uhum. regras precisam ser estabelecidas, precisam estar claras. Né? O aluno não pode ter dúvida como vai funcionar esse processo. E eu me Exatamente. recordo, eu vou voltar lá em 2001, Carol, 2002. Não vou falar da data que eu dava aula, faz um tempinho já, né? Mas eu me recordo que uma das frases assim que eu usava, porque era desde aquela época muito comum um aluno já chegar na primeira aula perguntando a prova prática. Então, não é de Uhum. agora. Quando os instrutores reclamam agora os alunos estão, não, não é de agora. Isso sempre aconteceu, do seu jeito, mas sempre aconteceu. E eu me recordo de uma fala que eu usava assim muito clara, muito objetiva, quando eu deslocava o carro até um bairro mais calmo, para que eu pudesse dar a primeira aula, ali eu ia expondo a forma que eu trabalhava, como eu ia conduzir as aulas, fazia algumas combinações, dizia ao aluno que eu não queria que ele saísse com dúvida da aula, não importasse o que ele fosse perguntar. Acho que é importante o aluno ficar à vontade para Uhum. perguntar, mesmo que tenha perguntas difíceis de responder, mas tem que perguntar. Aí eu dizia para ele, né, nesse contexto da prova prática, olha, eu vou ser a primeira pessoa a te falar quando tu estiver pronta. A primeira. Quando tu estiver pronta, eu vou ser o primeiro a dizer, vamos para a prova. Mas eu também vou ser a primeira pessoa a te falar quando tu não estiver pronta. Uhum. Então, tu sempre vai ter essa sinceridade, né, de mim, né, do teu instrutor, que sou eu aqui, né? Uhum. Da mesma forma, quando alguma coisa que eu explicar e tu não tiver entendido, eu quero que tu diga, olha, eu não entendi, porque eu vou buscar outra forma de te explicar. Eu acho que esse contexto lá no começo, como tu disseste, né, da primeira aula, do feedback, da segunda, isso vai ajudar no final. De fato, Carol, eu não tinha muito problema lá no final, porque já no Uhum. começo a gente conduzia assim. É um jeito que eu tenho, né, de lidar com os alunos. A gente sabe que as pessoas todas não são assim, cada uma tem o seu jeito. O aluno tem o seu Uhum. jeito e o Certeza. instrutor também tem o seu jeito, né, Carol? É isso aí. Isso é muito importante, né, Lucas? Eu acho assim que como o instrutor entra numa rotina tão intensa, num piloto automático, às vezes ele perde isso, né? E é preciso que ele resgate essa questão. Tem uma questão envolvida, assim, no ato de aprender a dirigir, enfim. Todo mundo acha que é muito fácil dirigir, né? Tudo é muito simples, é automático, todo mundo dirige. Então, isso parece ser uma coisa muito corriqueira, mas a gente sabe que não, né? Para aprender a dirigir, existe um processo que envolve muita coisa. Envolve processos mentais complexos, é isso tudo dentro de um veículo, onde você tem que prestar atenção na via, você tem que prestar atenção na sinalização, você tem que prestar atenção no pedestre que vai atravessar a rua e ainda conseguir manter o teu carro sob controle. Né? Então, se nós formos pensar na quantia de processos envolvidos, isso é muito complexo. Mas na rotina do instrutor, no dia a dia, isso é meio que automático. E eu acho que aí o instrutor acaba perdendo essa coisa do sentar numa primeira aula e conversar antes de sair, né, para a rua, enfim, explicar. Quando o aluno vem ansioso, olha, meu pai, né, não pode pagar, enfim, eu entendo a tua ansiedade, né, eu sei que teu objetivo é pegar a tua carteira o quanto antes, mas para te chegar até lá nós temos um caminho a seguir. Eu estou junto contigo nesse caminho, nós vamos fazer o que for necessário para chegar lá. Né? Então, assim, acolher esse aluno também com a intenção de baixar um pouquinho essa ansiedade dele, que é natural nesse primeiro momento, né? E que talvez ali já se resolva, e talvez não, talvez essa ansiedade fique mais elevada ainda na hora que vai para o carro. E aí também vai
do instrutor conseguir chamar esse aluno também para conversar e daqui a pouco dar um outro encaminhamento, né? Às vezes chega um ponto que essa ansiedade fica tão elevada que mesmo sendo um aluno que ele vai super bem nas aulas, chega na prova prática ele não consegue passar, porque essa ansiedade é tanta, tamanha, que ele não consegue nem lembrar o que ele tem que fazer. O Carol, tu falou uma coisa que eu acho bem fundamental, né? Eu sempre costumo falar, às vezes, também aqui no canal, porque tem um intuito muita gente pergunta, por que tu fez o canal assim, assim, assado, né? Daí eu digo assim, olha, eu gostaria de ter um lugar descontraído para aprender, porque nem sempre estudar tem que ser cansativo, tem que ser maçante. E é possível com que a gente estude de uma forma leve, né? Então a gente procura, através de uma conversa como esta, descontraída, bem genuína. A gente não planejou nada de conversa, nada de pergunta, então um bate-pronto, né? Eu acho que os instrutores conseguem conectar isso, né? E nós passamos por setembro. Setembro é um mês relativamente, tu trouxe a ansiedade, né? Eu queria te perguntar, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é natural no ser humano, né? Ela, na verdade, ela serve para nos proteger de algum perigo, né? Então, assim, lá vem desde o tempo das cavernas, digamos assim, né? Ela servia para a gente lutar ou fugir, né? Conforme a situação. Então, é um mecanismo natural e essencial para que a gente possa evoluir, né? Se eu não tiver ansiedade nenhuma, nada vai me mover, ela move a gente para buscar um objetivo, né? Só que quando ela fica muito, muito elevada, aí ela acaba gerando sintomas físicos também, que acabam nos atrapalhando e nos travando, de certa forma, né? Então, ela é um processo natural, é essencial que ela exista, mas a gente precisa ter um controle sobre ela, porque se a gente não tem um controle, ela vai nos controlar. E aí vem essa digamos assim, o branco, né, que acontece quando a gente está muito ansioso, começa a tremer a mão sua, né, e aí você não consegue executar as atividades, né. Tem pessoas que são mais ansiosas, né, e outras menos. Seria tu falou que o aluno, na verdade, assim como no suor, por exemplo, né? Tem alunos que estão assim muito, ele sua muito, né? A gente poderia falar que a forma que ele dirige, fazendo força, também seria uma mensagem para o instrutor de um nível elevado de ansiedade? Pode também, né? Aquela pessoa que fica ali agarrada no volante, assim, tenso, né? Essa tensão muscular também é característica da ansiedade. O suor, o tremor, o instrutor, por isso é importante esse vínculo que o instrutor faz com o aluno, né? Para ele ir conhecendo esse aluno, a forma como esse aluno vai. E aí, ele também reconhecendo essas situações, ele pode ir falando para o aluno, olha, eu tô vendo que tu tá bem tenso, né? Procura relaxar um pouquinho mais, quem sabe tu consegue aí colocar melhor em prática o que eu tô te passando, né? E conforme ele vai conhecendo o aluno, ele já vai vendo quando esse aluno tá muito tenso. No começo é bem normal, tá, Lucas? Essa ansiedade, no começo, quando o aluno vai aprender, é muito normal. O problema é quando ela persiste e até aumenta, tá? Mas a ansiedade é normal. Tudo que a gente vai fazer de novo é normal que tenha uma ansiedade. É uma ansiedade antecipatória àquilo que a gente não conhece, né? Então, depois que você vai conhecendo, que você vai aprendendo, a tendência é que essa ansiedade vá se diminuindo, até que você vai fazendo tranquilamente, né? Mas na hora da prova, quanto mais tu domina, menos ansioso fica, né? Mas na hora da prova, eu duvido uma pessoa que tenha dito assim, ó, que não ficou ansioso. É, né? Tá? A maioria consegue controlar a ansiedade. E isso a gente faz se conhecendo, sabendo como a gente reage. Né? Tem técnicas de respiração que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade, né? Meditação, às vezes psicoterapia, em casos em que a pessoa precisa trabalhar algumas questões emocionais envolvidas com essa ansiedade. Porque a ansiedade também está muito ligada com a questão da cobrança,
que a gente recebe? Cobrança dos outros e cobrança de nós mesmos, né? Desde pequenininhos, quando a gente começa a fazer prova, né? Já tem aquela cobrança, você precisa ser aprovado, você precisa ser aprovado. Então, isso vai ficando gravado no nosso inconsciente. E aí, conforme as experiências que a gente teve no passado, vão ser as nossas próximas experiências. Né? Tu falou, Por isso a importância da gente se conhecer também e se entender. Antes de tu falar, eu ia te perguntar da respiração, né? Porque e aí eu me recordo também, né? Não tem como a gente não voltar no período que a gente ainda praticava isso, É. dava aula, né? Eu me recordo que algumas coisas eu fazia, não lá nas últimas aulas, né? E sim, já desde a primeira, à medida que a gente já fosse observando o primeiro sintoma, né? Opa, tá um pouquinho além daquilo que seria um dito normal para uma primeira aula. Ó, tu consegue perceber isso, né? Sim. E aí, a primeira coisa que a gente procurava trabalhar, né? E quem está vendo, os instrutores mais antigos devem fazer essa imagem na cabeça deles, né? Porque, assim, é posicionar o banco de uma forma correta. Porque isso vai fazer com que tu fique, de uma certa forma, mais relaxado um Confortável. pouco, mais confortável um pouco. Para que eu explicasse ao aluno, porque ficava ruim, eu me recordo que ficava ruim, e eu acho que isso é ruim, de dizer assim, tu tá muito nervosa. Eu acho que isso é uma coisa que o instrutor não deve usar para o aluno. Mas eu precisava dizer para esse aluno que ela estava um pouquinho além. Como fazer isso? Aí assim, Carol, me corrige aí, por favor, se eu estiver falando alguma coisa aqui muito fora. Eu dizia assim, sabe o que acontece? Quando o Lucas fica muito ansioso, fica muito nervoso, né, numa situação nova, o que o Lucas procura fazer? Eu procuro respirar fundo e substituir o ar. Nesse momento, porque eu trazia para mim isso. Eu não dei, é lógico que eu estava dizendo que era ela, mas eu trazia para mim esse problema. E aí a aluna ou o aluno, eu me recordo que ficava me olhando, assim, prestando atenção. Isso despertava o interesse nele em saber, né? E aí eu dizia assim para ele que eu achava que ajudava muito. Tu sabe por que que nós ficamos nervosos? Olha só. Primeiro eu disse que era eu, e aí depois eu comecei a falar do nós. Eu comecei a misturar nós dois no carro, né? E aí geralmente o aluno dizia assim: "Não". E dizia: "Porque nós não temos o hábito de trocar o oxigênio". Então, quando a gente fica muito tenso, repara que a gente tranca a respiração. E isso faz com que a gente fica muito nervoso. Então, essa troca, assim, de uma forma mais leiga, porque eu não sou psicólogo, né? Apenas o conhecimento que eu tive com o Marco, né? Com alguns psicólogos, me ensinaram isso. E aí a aluna automaticamente começava a fazer também. E isso ajudava bastante, Carol. E aí, falando da respiração, eu quis compartilhar E eu acho que dessa forma talvez a pessoa se sinta, né? Poxa, não sou só eu, né, que fico nervoso. E isso é muito importante. No CFC onde eu trabalhava, nós fazíamos grupos terapêuticos com pessoas com medo de dirigir. Né? Então, isso era muito interessante por isso, por essa troca que há. Né? A pessoa chega lá, ela vê que não é só ela, que outras pessoas também passam pela mesma situação. E aí tem a troca de experiência, né? Ah, um faz isso, outro faz aquilo. Então, essa troca é muito importante também, né? Mas eu acho que ela vem dessa questão que a gente falou antes, da coisa ser muito automático, de ter que fazer logo, de ter que acabar. Às vezes é muito mais valioso o instrutor encostar um pouquinho o carro, ter um pouquinho de conversa com esse aluno, né? Daqui a pouco fazer, né, dar um tempo para esse aluno respirar e se acalmar, para daí voltar para a aula. 5 minutos que tu acha que tu vai perder ali, você não vai perder, você vai ganhar. Até porque essa pessoa está aprendendo a como que ela vai se controlar no momento em que ela tem uma ansiedade dentro do veículo. Né? Isso é um treino. Não, perfeito. E tu disse uma coisa também que já me conectou com outra coisa, né? Muitas, assim, a gente tem visto, né? Muito, agora passou a Semana Nacional do Trânsito, né? Há algumas semanas e muitos falam da psicologia, do instrutor, algumas lives a gente viu, algumas falas no seminário, muitas coisas trabalhado com isso. Não tem como tirar a psicologia, né, da formação, né? Não tem como tirar, né? Mas eu queria fazer um alerta, assim, né, para quem está vendo. Não é a psicologia que ensina a dirigir.
Uhum. Ensina a dirigir é tu ser um professor, como a Carol trouxe, né? Ah, é instrutor, não tem pedagogia, não tem magistério, mas tu exerce o papel de um professor. É isso que vai fazer o aluno aprender ou não. A psicologia vem junto como um conhecimento teu para que tu saiba lidar com comportamentos que o teu aluno apresenta. Mas tu tem que ser, além de mais nada, um instrutor de trânsito, um Uhum. professor de trânsito. É isso, né, Carol? É isso aí. Uhum. Carol, eu fiz um curso, o curso do Instituto Ande Bem. Uhum. Para mim foi muito positivo, foi muito bom, por mais que eu tivesse uma certa bagagem, uma certa experiência, teve alguns módulos, isso fez com que eu, agora de uma forma mais técnica, entendesse o que eu já fazia, talvez por uma conversa informal com alguns psicólogos, agora não, agora na formação, posso dizer que sou formado nisso, né, na questão da formação do curso, né? E isso me ajudou bastante. Tu pode falar um pouquinho deste curso para os novos instrutores que vão procurar, que vão se matricular ainda, porque eu sei que o período agora já finalizou, logo em seguida deve estar abrindo outros aí, né? Tu Uhum. pode falar um pouquinho para que eles saibam o que é esse curso que tu, a Auri, né, fizeram junto ao Instituto Ande Bem? Sim, claro, Lucas. Esse curso ele veio, na verdade, dessa vivência que a gente teve dentro do CFC, né? Tanto eu, a Auri também trabalhou dentro do CFC, e então a gente sentiu no dia a dia do instrutor o quanto faz falta esse tipo de capacitação para a prática do instrutor, né? Porque a Auri também ela dá aula em cursos de instrutor, né? São apenas 8 horas de aula de psicologia na formação do instrutor, e a gente entende que é muito pouco pelo tanto de demanda que chega até esse instrutor na hora da aula prática, principalmente, né? A teórica já é mais tranquilo, porque é quando o aluno entra no carro que vem toda essa demanda, todo esse emocional, né, e é ali que precisa saber dar conta disso. Então, dessas conversas que a gente tinha com os instrutores, dessa nossa observação na rotina do CFC, surgiu essa ideia de fazer um curso de capacitação para instrutores. Até porque nós percebemos que os instrutores não têm essa rotina, digamos assim, de se capacitar, né? Geralmente o instrutor ele faz o curso obrigatório do Detran e vai dar aula, né? E a gente achou importante porque tudo está sempre mudando, né? No CFC, a todo tempo alguma coisa nova chega, uma pessoa diferente. Como é que a gente vai lidar com isso que chega, né? A gente precisa estar sempre aprendendo, né? E a gente percebeu que na rotina do instrutor a capacitação não era comum. Então a gente fez esse curso pensando em capacitar o instrutor para que ele possa entender melhor esse aluno que chega até ele e para que ele possa também entender as próprias questões dele em relação a todo esse processo de ensino-aprendizagem. É aí que nasceu essa ideia de fazer o curso, e aí sentamos eu e a Auri para fazer. Ele está acontecendo, Lucas, agora ele fica no ar direto, tá? Ah, legal. Justamente pensando, ele é online, né, 100% online, então a pessoa faz no tempo dela, conforme a demanda dela, enfim, né? E aí no final a gente faz uma aula, não é bem uma aula, né? É um encontro ao vivo para que essa pessoa possa tirar as dúvidas, né? Que a gente possa ajudar de alguma outra forma, porque ali no curso nós temos vídeos, nós temos entrevistas, temos material teórico também, então às vezes acaba ficando alguma dúvida e esse encontro é com a finalidade de que a gente possa tirar as dúvidas que possam surgir Quantas nesse horas são processo. o total do curso? Para quem está São vendo. 60 horas, mas aí material teórico, prático, enfim, né? Tem E a várias pessoa passa o modalidades. seu tempo, é EAD, né? É EAD, tem a plataforma, a pessoa faz a inscrição, é disponibilizado um link para que ela possa acessar a plataforma e aí ela vai fazendo no seu tempo, né? Tem Porque a gente sabe, certificado.
tem certificado pelo Andibem, né? Então é um Instituto de Psicologia do Trânsito que é reconhecido, que atua na área do trânsito desde 2009. Eu até pensei em falar um pouquinho sobre os módulos do curso, né? Então o objetivo é qualificar esse instrutor para que ele possa entender melhor esse processo de ensino-aprendizagem e tudo que vem nele, né? Então, no módulo 1, a gente fala o porquê fazer CNH, a importância da motivação nesse processo de habilitação, né? E aí a gente vai falar da motivação do aluno, mas também da motivação do instrutor, né? O que motiva? O que te motiva a ir dar aula todo dia? Perfeito. Né? Perfeito. Então, depois a gente fala dos processos psicológicos envolvidos no processo de habilitação, que é aquilo que a gente falou um pouquinho, né? Que não é uma coisa simples, tem a percepção, tem a atenção, tem a memória. Então, são vários aspectos envolvidos nisso, né? Então, dirigir não é simples. É importante que o instrutor entenda esses processos que estão envolvidos no ato de dirigir, para que ele também possa entender como é que o aluno dele vai se sair nesse sentido, né? E ele possa ajudar o aluno nisso. Tem uma coisa, tu falando nisso, Carol, tem uma coisa que eu lembrei assim, né, que para mim fez muito sentido. Todos nós somos diferentes, né, no processo de aprender, né? E o aluno na autoescola também, né? Não é porque é homem ou mulher que vai ser melhor ou vai ser pior. Na verdade, pode ser dois homens, duas mulheres que será diferente. Mas o homem e a mulher, eles utilizam o cérebro de formas diferentes. Né? E esse é o nosso capítulo 4, né? Ensinando pessoas diferentes, convivendo com as diferentes. A gente fala muito sobre essa diferença que existe até biológica entre homens e mulheres, né? E que traz junto com ela um preconceito muito grande também, né, Lucas? Aí a gente aborda toda uma questão também histórica dessa relação da mulher com a habilitação, do homem com a habilitação, e o quanto isso vem mudando, e o quanto é importante que o instrutor também saiba lidar com essas diferenças, e além de saber lidar, que ele aproveite essas diferenças para fazer com que o aluno dele aprenda melhor, né? Então, e não só isso, hoje em dia nós temos outros tipos de diferenças, né? Está muito mais difundida a questão da diversidade, né? Então, são todas questões que o instrutor tem que saber lidar também, saber como abordar nesse processo de habilitação, né? Então, esse também, a gente tem um capítulo falando sobre isso também, né? E de respeitar essas diferenças, essas individualidades, e usar o potencial de cada um de forma a melhorar esse processo de aprendizagem, né? Também Legal, falamos das gente. emoções, né? Só rapidinho, Lucas, das emoções, né? A gente aborda a questão da ansiedade, a questão do medo, a questão da comparação, né? Então, para os instrutores, nunca comparar um aluno com o outro. Você pode ter um objetivo a alcançar, mas nunca se comparar. A questão, como a gente fala de alunos adultos, ele já chega, então, com uma carga muito grande, né? Daqui a pouco ele vem meio arrogante, achando que já sabe tudo, e como é que o instrutor vai lidar com essa situação, né? Então, isso a gente aborda. E o último capítulo ele aborda muito a questão das competências do instrutor mesmo. O último capítulo é bem focado no papel do instrutor, como é que é esse instrutor, que competências que tem que ter. E aí a gente fala muito da questão da comunicação, da empatia, né? Da importância da comunicação. Aí a gente volta lá para o começo, né? Como é que vamos chegar na aula lá e dizer que tu não pode ir? Se a gente tiver uma comunicação clara desde o começo com esse aluno, a gente vai chegar no final e com certeza isso vai estar claro para esse aluno também, né? Tá tudo muito ligado, né? E eu vou deixar aqui embaixo para quem tiver interesse em mais informações do curso, eu vou deixar aqui nos comentários, aí clica e lá vai ter as informações também. É um curso que eu fiz, indico. E eu queria te levar um pouquinho lá agora para consulta pública, Carol. A gente tem falado de psicologia, a gente falou bastante hoje sobre, né? Mas uma das coisas que me preocupou bastante nessa consulta pública, né, já que surgiram itens lá que muitos não esperavam, eu não esperava, apesar dessa consulta, né,
já está sendo estudada desde 2020, 2019, Uhum, 2020. Então, o processo de habilitação ele está e precisa passar por uma modernização, né? A nível Brasil, né? uhum, Nós aqui estamos à uhum, frente, mas é a nível Brasil. E para alguma surpresa minha e de algumas pessoas que eu conheço, estudiosos da área, algumas coisas me parecem ter caído de paraquedas ali dentro. E uma delas uhum, que me preocupou bastante foi a retirada da obrigatoriedade do curso teórico nessa formação do condutor. O uhum, quanto o aluno estudar por conta e vai saber por aonde que ele vai estudar, vai piorar nessa parte que nós falamos agora da parte prática, ou no uhum, processo de formação, Carol. O que que tu acha uhum. sobre isso? É, eu acho também, né, Lucas, que essa consulta pública ela vem meio que questionar a importância do instrutor, né? E aí é que a gente tem que pensar nessas questões sobre qualificação constante, né? Sobre estar sempre buscando, sempre indo atrás. Mas a gente vê, assim, principalmente na pandemia, que as aulas ficaram online, né? A gente vê que há um prejuízo nessa aprendizagem, né? Que a aprendizagem à distância, ela, apesar de ser eficaz, ela perde muitos aspectos do contato, né? Do dia a dia, do professor estar ali na sala, de tirar dúvida, até da questão da atenção e da concentração, você está no ambiente da sala de aula, tá focado naquilo, né? Muito mais difícil a gente se manter concentrado e conectado num computador, né? Você tem que ter mais disciplina, você tem que se puxar mais para que o resultado possa ser atingido nesse sentido, né? Mas o que eu penso é isso, sabe? Que está tendo um questionamento, não está se colocando à prova. Será que precisa aquele instrutor estar lá? E eu acho que esse é o momento do instrutor mostrar que sim, que precisa o instrutor estar lá. E qual é a importância disso? E qual vai ser a lacuna que isso vai deixar? Né? Mas eu vejo muito nessa questão de ai, não precisa, a pessoa vai ali, só lê. Lembra antigamente, Lucas, tu é muito novo ainda, né? Não é do teu tempo. Mas antes de 97, do novo Código de Trânsito, não existiam as aulas, né? A gente estudava legislação ali, fazia uma provinha, se era aprovado naquela prova, passava adiante, né? Então, e eu acho que essa revolução que veio mostrou a importância da formação para o condutor, né? O instrutor ali nesse processo ele é fundamental para o trânsito seguro lá na frente, né? É ele que vai formar aquele condutor que vai estar lá na rua dividindo espaço com outras pessoas, né? E o quanto é importante que essa formação seja adequada, né? Eu convivo, né? Eu convivo já desde 96 com a autoescola, Carol, 96, Uhum, final de 95. Então, não diretamente, porque o meu irmão trabalhava na autoescola, né? Então, eu uhum, antes de trabalhar, a gente já convivia, né? E falava um pouco sobre. E depois estudando, porque a gente vai atrás, né? Também era diferente, né? Tu trouxe a questão que o aluno estudava por conta e fazia uma prova lá no Detran antes de 97. Veja, e é o antes de link que eu faço 97. para pensar agora. Será que nós estamos retrocedendo de 2022 para o ano de 97? É a primeira coisa que eu quero que vocês pensem. E a segunda coisa, já te devolvo, Carol, é assim. Quando a gente tem presencial, de fato, a gente tem as relações muito mais próximas, né? Porque tu não tem dentro daquele ambiente de aprendizagem nenhuma divisão da tua atenção, né? Porque tu tá numa sala de aula. E no momento que a gente está remota, e a gente fala remota, aquela aula ao vivo, aquela aula que o professor está dando contigo, né? Dando aula contigo ao vivo, câmera aberta, perguntando, tu respondendo, como a gente está fazendo aqui. Isso é Uhum, uma aula remota, né? A gente está se comunicando ao vivo. E a proposta é IAD. A proposta, quando a gente diz IAD, por mais que seja na metodologia, assim, porque só tem presencial e AD, segundo o MEC, né? Mas no uhum. sentido de AD, tu estudar por conta, sem tu ter uma interação ao vivo com esse professor, né?
Eu Quando acredito que vai ter vão ter muitas pessoas que vão ter mais dificuldade na teórica do que temos atualmente. Eu acredito que muito, sim, né? né? Porque tem a questão da tecnologia, a gente sabe que infelizmente a nossa realidade não permite que todas as pessoas tenham o mesmo acesso a essa tecnologia, então tem pessoas que têm dificuldade nesse acesso, né, em ver essas aulas, estudar de forma EAD, digamos assim, né? Então, eu acredito que talvez com essa entrada da tecnologia seja um caminho, mas eu acho que ele precisa ainda ser mais estudado, melhor pensado, melhor estruturado, de uma forma que não seja só o aluno chegar, acessar e pronto. Né? Perfeito. Que tipo de apoio, de suporte a gente vai ter por trás disso? Eu vejo como complementar, tá Uhum, tudo bem. O curso que eu fiz com vocês é complementar a minha uhum, formação. Por uhum, que o médico não faz o curso dele EAD? Porque ele necessita ter práticas, né? Práticas de convivência, de relações, de experimento, práticas de erro também, né? Porque quando uhum, o médico tá lá, né, na sua que ele se forma e que ele vai fazer, me fugiu a palavra agora, a residência, uhum. ele não tá sozinho. Ele está com alguém junto com ele para que ele, né, possa eventualmente tomar por si só as suas rédeas, né, da sua formação, mas ele tem alguém supervisionando, né? E no trânsito, Sim. vai ter. E no caso da formação no CFC, a parte teórica ela é a base para a parte prática. Né? Não Exato. se é dado a devida importância à parte teórica, mas é ali o primeiro contato que o aluno vai ter com toda essa linguagem de trânsito, com toda a questão do veículo, né? Tudo ele vai ter essa primeira noção ali. Então, se ele não tiver uma boa noção ali, vai chegar na parte prática já com déficit nisso. Né? E aí também Exato. vai impactar de alguma forma, né? Gente, tá gostando do Papo com Café? Curte, compartilha, te inscreve no canal e dá um like. Quando tu dá o like, o YouTube entende que é relevante esse conteúdo. Quando tu compartilha, os famosos algoritmos, já devem ter estado falar, ele impulsiona esse vídeo para outras pessoas. Não outras pessoas, alunos do CFC, e sim novos instrutores. E quando a gente faz essa troca, a gente está aprendendo, né? Porque quando tu ensina, tu não sabe menos, tu não tá dando o que tu sabe, pelo contrário, tu tá aprendendo mais também, né? Faço também uma sugestão que vocês, a quem não doou sangue ainda, que doe pela primeira vez, né? Quem tem assistido os vídeos, né, e os posts sabe disso, né? Eu sempre faço essa alusão. Muita gente não doa, Carol, porque acha que vai passar mal. Eu digo assim, se tu não doar a primeira vez, que é a questão da ansiedade, né, do medo lá, né, tu não sabe se tu vai passar, experimenta. Se porventura tu passou mal, tudo bem, não vai mais. Mas experimenta, experimenta. Carol, a gente está chegando aqui a 50 minutos, está chegando para o final do nosso papo, passou muito rápido. Eu vou te mandar, Carol, vai por correio, um café, Ah, que legal! é uma dose única, né? Esse café, ele tem uma história muito legal, é da torra local, porque ele é um café com grão selecionado. Quando eu descobri esse café, eu descobri através de um bate-papo com uma das participantes, que foi a Laura, né? Ela é coffee lover, é apaixonada por café, Uhum, e ela me sugeriu esse café e eu fui atrás pesquisar um pouquinho. E eu descobri que esse café, ele é um café que vem de uma fazenda familiar. ah, que Diferente, às vezes, do legal! café grande, que compra-se em volume, não. Ele compra de uma família e ele torra o café e ele embala conforme a encomenda. Então, esse aqui, por exemplo, eu encomendei no comecinho de setembro. Então, por Uhum, exemplo, ele me entregou no sábado. Ele torrou na sexta, embalou na sexta e me entregou sábado. Então, é um café fresquinho. muito novíssimo, muito legal. Vou te mandar, tá? Ah, eu vou ficar muito feliz. E eu vou te mandar uma caneca também. Ah, E essa caneca agradeço. tem uma frase que eu uso muito nas minhas aulas, quem é meu aluno sabe, né, vai lembrar que é, eu faço a diferença porque começa por aqui.
Não Exatamente. importa o que tu vai fazer. Se não começar por ti, não vai dar certo. Queria, É, Carol, que tu... Pode falar. é a mesma questão do trânsito, né, Lucas? A gente sempre fica, ah, é porque os motoristas de caminhão, ah, porque o motorista de ônibus, sou eu. Se eu fizer a minha parte, o Lucas faz a parte dele, se cada um fizer a sua parte, o trânsito não vai estar do jeito que está, né? E aí é a questão do instrutor também, né? De cada instrutor fazer a diferença na vida do seu aluno, né? Carol, para a gente finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para todos que estão te vendo. O canal não tem ainda um ano, né? E também não tem nenhum impulsionamento para atingir. Ele é muito genuíno, né? Ele vai de instrutor a instrutor mesmo. E ele já tinha mais de 10.300 visualizações, com 500 inscritos. Queria que tu deixasse uma mensagem final para quem está te vendo. Olha só, Lucas, tem uma coisa que eu acho muito legal e muito importante para falar diretamente com o instrutor, né? É como eu falei antes, a questão do dirigir. É tão simples dirigir. Você é instrutor, vou ensinar a dirigir. Eu sei dirigir, eu sou uma boa motorista, né? Não tenho infrações, dirijo bem, não me envolvi em acidentes, vou ensinar a dirigir. Eu sei português, você sabe português. Vamos ensinar português? O que eu quero dizer com isso? Não importa a profissão da gente, a gente tem que sempre estar buscando mais, buscando se qualificar, buscando ser um profissional melhor, né? Talvez o CFC não vá te reconhecer por isso, o teu aluno vai, de uma forma ou de outra, o teu aluno vai reconhecer esse teu empenho, essa tua capacitação, não vai ser de imediato. Mas ela vai dizer, vai lá, faz aula com o Lucas, eu fiz aula com ele é muito bom, ele entende disso, ele vai saber te ajudar. Então, assim, capacitem-se, né? Tem muito material, tem canais como o teu canal, que está sempre divulgando, né, falando sobre isso, buscando conhecimento, tem cursos como o nosso, que estão aí para agregar também. Então, a mensagem que eu quero deixar para o instrutor é essa, que sempre é tempo de aprender, a vida sempre tem o que ensinar. Legal, Carol. Tem curso também, agora eu lembrei, né, da Escola Técnica do Detran, que são cursos gratuitos. Exatamente, a Escola Agora está Pública de fora, Trânsito tá está do fora do ar. ar por causa da eleição. Depois volta. Infelizmente, temos até isso, né? A gente Sim. tirar do ar uma coisa de educação por causa das eleições. Não tem sentido, não Infelizmente. faz sentido, né? Carol, muito Infelizmente. obrigado. Obrigado mesmo. Fica Eu com que Deus te aí, tá? agradeço, Lucas. Adorei participar. Sabe que nós lá do Onde Bem estamos sempre de portas abertas. Quando quiser, estamos à disposição. Obrigado, guria. Valeu, tá? Tchau, Valeu. tchau. Até mais. Tchau.